Sou Shelley, tenho 32 anos, e apesar de ser uma executiva de tecnologia com um escritório de canto, a família sempre foi meu ponto fraco. Minha irmã, Amanda, fez questão de que eu soubesse que meu sucesso não significava nada sem uma aliança. Quando assinei aquele cheque de US$ 75.000 para o casamento dos seus sonhos, nunca imaginei que seu brinde me humilharia na frente de 250 convidados. O que eu realmente não esperava era que o chefe do noivo reconhecesse meu nome e virasse tudo de cabeça para baixo. Antes de contar como passei de uma situação de humilhação pública a ver minha irmã chorar lágrimas de arrependimento. Deixe um comentário de onde você está assistindo e clique em inscrever-se se algum familiar seu já se aproveitou da sua generosidade. Crescer com Amanda foi como viver em dois mundos diferentes sob o mesmo teto. Desde o momento em que ela chegou, 3 anos depois de mim, parecia que nossos caminhos estavam destinados a se separar. Enquanto eu gravitava em torno de livros e feiras de ciências, Amanda colecionava pulseiras da amizade e números de telefone. No ensino médio, o contraste entre nós era gritante e inegável. Nossos pais nunca preferiram explicitamente um caminho em detrimento do outro, mas suas reações diziam muito. Ainda me lembro do meu penúltimo ano, quando ganhei a competição estadual de matemática no mesmo fim de semana em que Amanda trouxe para casa seu primeiro namorado sério, Jack. Mamãe e papai me parabenizaram educadamente antes de passar o jantar inteiro interrogando Jack com interesse e deleite, enquanto meu troféu permanecia esquecido no balcão. A mensagem era sutil, mas clara. Conquistas acadêmicas eram esperadas, relacionamentos eram celebrados. Sua irmã sabe como equilibrar a vida, dizia minha mãe, sem perceber como cada comparação minava minha confiança em áreas além da acadêmica. Quando você vai arranjar tempo para namorar, Shelley? Você não pode se casar com seus livros didáticos. Apesar dessas contradições, continuei focada nos meus objetivos. Quando a carta de aceitação de Stanford chegou, chorei de alegria e alívio. A bolsa integral significava liberdade e validação. Durante aqueles anos de faculdade, Amanda e eu nos distanciamos ainda mais. Ela frequentou uma faculdade comunitária por um ano antes de largar os estudos para trabalhar em uma boutique local, alternando entre namorados, enquanto eu virava noites e construía a base da minha carreira. Depois, concluí meu MBA, seguido por uma série de cargos de prestígio crescente na indústria de tecnologia. Cada promoção parecia uma confirmação do caminho que eu havia escolhido. Aos 32 anos, fui promovido a vice-presidente de desenvolvimento de produtos na TXION, uma das empresas de crescimento mais rápido do Vale do Silício. Meu salário era de 6 dígitos, meu apartamento tinha vista para a Bahia e publicações do setor ocasionalmente me incluíam em suas listas top under 40. Amanda, por sua vez, havia construído sua vida em torno de relacionamentos. Ela trabalhava como coordenadora de eventos para uma rede de hotéis, um trabalho no qual era boa, mas que considerava secundário em relação às suas buscas românticas. Suas redes sociais registravam uma série de amores eternos que geralmente duravam 6 meses. Cada término era um drama que exigia meu apoio emocional, geralmente durante ligações tarde da noite, nas quais eu ouvia enquanto observava projetos inacabados. Não que eu não tivesse tentado namorar. Houve relacionamentos, alguns que duraram anos. David, um engenheiro de software que conheci durante meu MBA, foi o que mais se aproximou de um relacionamento permanente. Por 3 anos, construímos uma vida que parecia caminhar para o casamento, até que minha promoção exigiu uma mudança de cidade. Ele não estava disposto a se mudar, e eu não estava disposta a ficar. Término foi amigável, mas reforçou a narrativa de Amanda de que eu priorizava o trabalho em detrimento da felicidade pessoal. Sabe, não custa nada ceder às vezes, Amanda disse depois que David e eu nos separamos. Nem tudo precisa ser sacrificado pela carreira. O que Amanda nunca entendeu foi que minha carreira não se resumia apenas à ambição. Era segurança, independência e a prova de que eu podia criar minha própria definição de sucesso. No entanto, sempre que estávamos juntos, ela encontrava maneiras sutis de destacar meu status de solteira como se fosse uma falha de caráter. Durante o chá de bebê da nossa prima, não se preocupe, Shelley. Talvez você possa ser madrinha, já que provavelmente nunca terá filhos. No jantar de aniversário dos nossos pais, mamãe e papai têm muita sorte de se conhecerem jovens. Algumas pessoas desperdiçam seus melhores anos correndo atrás de promoções. Cada comentário era feito com doçura suficiente para que qualquer objeção me fizesse parecer sensível. Então, sorri, mudei de assunto e me lembrei de que a opinião de Amanda não era medida do meu valor. Apesar de tudo, eu amava minha irmã e queria que ela fosse feliz. Compareci a todas as festas de inauguração de casa quando ela se mudou com um novo namorado, ajudei a se mudar quando a festa terminou e nunca apontei o padrão. Nosso relacionamento existia nesse espaço complexo de afeto genuíno, emaranhado de competição e julgamento.
Eu tinha aprendido a aceitar que Amanda talvez nunca respeitasse totalmente minhas escolhas, mas família significava estar presente de qualquer maneira. O que eu não tinha percebido era o quão profundamente essa dinâmica seria testada quando Amanda conhecesse Tyler. Tyler Daniels entrou na vida de Amanda durante uma conferência em um hotel que ela coordenava. Alto, com um sorriso fácil e um emprego estável como gerente de marketing na Bahrein Industries, ele parecia diferente do seu tipo habitual. O relacionamento deles progrediu com uma estabilidade surpreendente. Pela primeira vez, fiquei genuinamente impressionada com a escolha da minha irmã. Tyler era ambicioso o suficiente para ter objetivos de carreira, mas pé no chão o suficiente para apreciar a natureza mais espontânea de Amanda. Eles se complementavam de maneiras que faziam sentido. Quando Amanda me ligou, gritando sobre um pedido de casamento depois de 14 meses de namoro, fiquei genuinamente feliz por ela. O diamante não era enorme, mas a aliança de platina e o corte almofada mostravam que Tyler havia pensado muito na escolha de algo que combinasse com o estilo de Amanda. A alegria deles era contagiante, e eu me permiti ter esperança de que talvez esse marco ajudasse Amanda a ver que eu poderia celebrar a felicidade dela sem precisar imitar suas escolhas. Essa ilusão se desfez durante nosso primeiro almoço de planejamento do casamento, 3 semanas após o noivado. Estamos pensando no Westfield Resort para o local, anunciou Amanda, passando as fotos no celular. Eles têm um salão de baile incrível com lustres de cristal e um terraço com vista para o lago. Reconheci o nome imediatamente. O Westfield era um dos locais para casamentos mais exclusivos da região, destaque em revistas de luxo especializadas em noivas e reservado com anos de antecedência. Parece lindo, eu disse, cautelosamente. Mas o Westfield não é bem caro. O sorriso de Amanda se contraiu ligeiramente. Bem, queremos que este dia seja especial. É único na vida. À medida que o almoço avançava, a visão de Amanda se expandia. Convites personalizados em tipografia, um vestido de grife, flores exóticas enviadas especialmente para os arranjos, uma banda de 10 integrantes e um DJ para a festa. Tyler permaneceu em silêncio, ocasionalmente se encolhendo diante de certos detalhes, mas claramente querendo apoiar os sonhos de Amanda. Vocês dois já definiram um orçamento para tudo isso? Perguntei por fim. A pergunta pairou sem graça enquanto Amanda e Tyler trocavam olhares. Estamos resolvendo, disse Amanda, com desdém, antes de mudar de assunto. 3 dias depois, Amanda perguntou se poderíamos nos encontrar para um café, só nós duas. Cheguei e a encontrei já sentada, com um nervosismo incomum em sua expressão. Preciso te perguntar uma coisa importante. Ela começou depois que tomamos nossos drinks. Tyler e eu analisamos nossas finanças, e o casamento que queremos vai ser desafiador. Assenti, esperando que ela continuasse. Você está indo muito bem, Shell. Seu bônus no ano passado foi provavelmente maior do que nós dois ganhamos em um ano. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você consideraria nos ajudar com o casamento? Significaria tudo para mim. Parte de mim já previa isso, mas a realidade ainda me pegou de surpresa. Quanto você está pensando? Amanda deslizou um pedaço de papel sobre a mesa com um número que me embrulhou o estômago. $75.000. Mais do que o salário anual de muita gente. É um valor substancial, consegui dizer. Eu sei que é muita coisa, admitiu Amanda, mas você sempre disse que a família vem em primeiro lugar, e não é como se você tivesse outras grandes despesas surgindo. Sem filhos, sem casamento para o qual economizar. A dor familiar de suas suposições me fez parar. Na verdade, eu estava considerando investir em uma startup fundada por ex-colegas, uma oportunidade que poderia impactar significativamente meu futuro financeiro. Mas, olhando para o rosto suplicante da minha irmã, reconheci a encruzilhada, meu potencial investimento ou o dia perfeito dela. Deixe-me pensar nisso, disse eu finalmente. Naquela noite, criei uma planilha detalhada das minhas finanças, calculando que eu poderia contribuir realisticamente sem comprometer minhas economias para a aposentadoria ou meu fundo de emergência. O investimento inicial precisaria ser arquivado, mas eu conseguiria administrar $50.000 sem grandes dificuldades. Liguei para Amanda na manhã seguinte com a minha oferta. Sua resposta foi uma mistura de gratidão e decepção. Isso é muito generoso, mas realmente precisamos do valor total para fazer isso funcionar. Só o Westfield exige um depósito de $30.000. Depois de mais 3 conversas e uma crescente sensação de manipulação emocional, finalmente concordei com a quantia integral de $75.000, com a condição de que essa seria minha única contribuição para o casamento. Amanda concordou entusiasticamente, prometendo que esse seria o último pedido financeiro. Essa promessa durou aproximadamente 6 semanas. Primeiro veio a ligação sobre o vestido.
Aquele pelo qual me apaixonei custou $8.000 a mais do que o orçamento, mas é absolutamente perfeito. Depois, as flores. A floricultura disse que as peonias estarão fora de época, então precisamos importá-las da América do Sul. Em todas as vezes, a justificativa era mais emocional do que prática. A cada vez, eu me via aumentando meu investimento inicial. 2 meses antes do casamento, minha contribuição havia aumentado para pouco mais de $90.000. Ao longo desse processo, notei 2 padrões preocupantes. Primeiro, a sensação de direito de Amanda aumentava a cada cheque que eu assinava. O que começou como uma gratidão chorosa evoluiu para expectativa, às vezes beirando a cobrança. Em segundo lugar, Tyler parecia cada vez mais desconfortável com o arranjo. Durante um raro momento a sós, quando passei no apartamento deles para entregar alguns pagamentos de fornecedores, ele se aproximou de mim com evidente desconforto. Quero que você saiba que tentei convencê-la a fazer algo mais simples, disse ele calmamente. Não foi ideia minha, e me sinto péssimo pela situação em que ela te colocou. A honestidade dele foi revigorante, mas também destacou como meu relacionamento com Amanda havia se deteriorado. Eu não estava sendo tratada como uma irmã querida, mas como uma fonte conveniente de financiamento. Na semana anterior ao casamento, quando Amanda reclamou que o presente de agradecimento de $2.500 que eu havia escolhido para ela não era tão generoso quanto ela esperava, dado meu investimento no evento, percebi com dolorosa clareza que algo fundamental havia mudado entre nós. Parado na sala de estar dela, cercado por presentes de casamento e amostras de centros de mesa, observando-a descartar o vaso de cristal que eu havia selecionado cuidadosamente, me perguntei se nosso relacionamento sobreviveria ao casamento que eu estava pagando. A manhã do casamento de Amanda amanheceu com um clima perfeito, a luz do sol entrando pelas cortinas do meu quarto de hotel com um timing quase cinematográfico. Eu havia me hospedado no resort onde a cerimônia aconteceria, em parte por conveniência e em parte porque, depois de tudo que gastei, queria pelo menos aproveitar as comodidades. Meu despertador tocou às 6 horas, embora eu estivesse acordada desde as 5 horas, repassando conversas e reconsiderando decisões. Levei meu tempo com a maquiagem e o cabelo, sabendo que não participaria da preparação formal com as madrinhas. Amanda havia convidado 4 amigas para acompanhá-la, mas não me incluiu na festa de casamento. Preciso que você supervisione todo o resto, explicou ela, embora ambas soubéssemos que esse não era o verdadeiro motivo. Minha exclusão foi mais um lembrete sutil de como ela me via. Útil, mas independente. Às 8h30, eu já estava vestida com o vestido azul marinho que havíamos combinado depois que Amanda rejeitou minhas 3 primeiras opções e fui até o prédio principal do resort para conferir os preparativos. A florista já estava transformando o espaço da cerimônia com arranjos em cascata de peonias brancas, rosas de jardim e folhagens. A visão daquelas flores importadas, cada haste representando os dólares que eu havia ganhado em noites mal dormidas e fins de semana sacrificados, me deu uma estranha sensação de orgulho. Você deve ser a irmã, disse a coordenadora, aproximando-se com uma prancheta. Temos algumas perguntas sobre o mapa de assentos da recepção. Durante as 2 horas seguintes, cuidei de detalhes de última hora, aprovei os arranjos finais e resolvi pequenas crises que a coordenadora considerava importantes demais para qualquer pessoa, exceto a família, resolver. A ironia não passou despercebida. Às 11 horas, fui até a suíte nupcial para ver como Amanda estava. Quando bati, sua amiga Jenna abriu a porta com uma mimosa na mão. Ah, é você, disse ela, recuando para me deixar entrar. Amanda estava terminando a maquiagem. A suíte parecia ter sido varrida por um furacão de tule e champanhe. Madrinhas em hobbies de seda combinando tiravam selfies enquanto uma maquiadora trabalhava na minha irmã, que estava sentada majestosamente no centro do caos. Quando ela me viu, sua expressão oscilou entre aborrecimento e uma alegria forçada. Finalmente, disse ela. Você se certificou de que eles consertaram o problema do cartão de lugar? Perguntou ela em vez de me cumprimentar. Sim, está tudo resolvido, assegurei-lhe. Você está linda. Ela estava deslumbrante, o cabelo escuro preso num coque elegante, a maquiagem realçando sua beleza natural. O vestido personalizado da Vera Wang estava pendurado ali perto, representando outra parte significativa da minha contribuição. Obrigada, disse ela antes de se virar imediatamente para a madrinha. Lisa, você pode verificar se a mamãe e o papai já chegaram? A despedida foi clara. Saí discretamente, dizendo a mim mesma que o estresse do dia do casamento afetava cada um de uma forma. Do lado de fora da suíte, respirei fundo antes de ir cumprimentar nossos pais, que tinham acabado de chegar ao resort. Mamãe me abraçou com um carinho genuíno. Tudo parece mágico, Shell. Você fez tanto para tornar isso especial para sua irmã. Papai apertou meu ombro.
Estamos orgulhosos de você por nos ajudar. Sei que não foi algo pequeno. O reconhecimento deles aliviou um pouco a mágoa, embora eu tenha notado que nenhum dos dois mencionou diretamente o aspecto financeiro da minha ajuda. Como a maioria dos assuntos envolvendo dinheiro em nossa família, esse assunto permaneceu cuidadosamente em silêncio. Enquanto caminhávamos em direção ao local da cerimônia, encontramos um grupo de homens de terno sob medida. Tyler se separou deles ao nos ver, seu rosto se iluminando. Senhor e senhora Taylor, estou tão feliz que vocês estejam aqui, disse ele, abraçando meus pais antes de se virar para mim. E Shelley, obrigada por tudo. De verdade. Havia uma gratidão genuína em seus olhos que me fez gostar ainda mais dele. Ele nos apresentou aos seus pais, que foram calorosos e efusivos em seus agradecimentos pelo lindo casamento. Em seguida, gesticulou para um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um relógio caro. E este é meu chefe, o Sr. Harrison. Ele é o CEO da Barre Industries. Algo no Sr. Harrison me pareceu vagamente familiar quando apertamos as mãos, mas não consegui me lembrar de quem era. Shelley Taylor, eu disse. Prazer em conhecê-la. Um lampejo de interesse cruzou seu rosto. Taylor, da TXion. Antes que eu pudesse responder, a mãe de Tyler me interrompeu com perguntas sobre a cerimônia, e o momento passou. Mas percebi o Sr. Harrison me observando com curiosidade enquanto todos nos movíamos em direção aos nossos assentos. A cerimônia em si foi inegavelmente linda. Fileiras de cadeiras brancas adornadas com arranjos florais ladeavam um corredor acarpetado com pétalas de rosa. Uma pérgola feita sob medida, coberta com orquídeas e fios de cristal, emoldurava o local onde Tyler esperava, parecendo nervoso, mas feliz. Quando o quarteto de cordas começou a tocar e Amanda apareceu de braços dados com nosso pai, até eu senti lágrimas brotarem dos meus olhos. Seu vestido refletia a luz do sol, e seu sorriso era radiante enquanto ela se aproximava do futuro marido. Observei com genuína alegria enquanto eles trocavam os votos que eles mesmos haviam escrito. Amanda prometeu trazer espontaneidade e paixão à vida deles juntos. Tyler prometeu firmeza e apoio inabalável. Quando foram declarados marido e mulher, eu comemorei junto com todos os outros, esquecendo momentaneamente toda a tensão que os levou a esse momento. À medida que os convidados se aproximavam do coquetel no terraço, ajudei a coordenar o fotógrafo para os retratos de família, uma tarefa que me deixou estranhamente desconectado, pois dirigia poses nas quais não estava incluído, exceto por algumas fotos obrigatórias. Quando terminei, fui até o salão de recepção para uma última verificação antes que os convidados se acomodassem para o jantar. O espaço era de tirar o fôlego. Lustres de cristal refletiam a luz sobre as mesas adornadas com centros de mesa imponentes e porcelana fina. Um bolo enorme exposto perto da pista de dança representava outros $4.000. A banda estava se preparando em um palco decorado com luzes cintilantes, e garçons circulavam com bandejas de champanhe. Quando a coordenadora me entregou um cartão de assento, fiquei surpresa ao me ver designada para a mesa 14, longe das mesas familiares, perto da mesa principal. Olhando os nomes dos meus companheiros de mesa, não reconheci ninguém. Eram conhecidos distantes do trabalho de Tyler, como eu descobriria mais tarde. Deve haver um engano, disse a coordenadora. Ela pareceu desconfortável. A noiva aprovou todos os arranjos de mesa ontem. Engoli em seco e assenti, guardando o cartão na minha bolsa. Conforme os convidados começavam a chegar, forcei um sorriso e tentei ignorar o vazio no peito. $90.000 me garantiram lugar com estranhos, enquanto amigos da faculdade com quem Amanda não falava há anos se sentavam às mesas da família. A recepção começou com todos os elementos tradicionais de um casamento de alto padrão. Os noivos fizeram sua entrada triunfal sob aplausos entusiasmados, compartilhando uma primeira dança coreografada para a qual Amanda insistira em ter aulas profissionais. A comida estava requintada, 5 pratos gourmet que o chefe havia preparado especialmente para nossa degustação meses antes. Eu compareci à degustação sozinha, pois Amanda estava com enxaqueca naquele dia. Na minha mesa, conversei educadamente com os colegas de trabalho de Tyler, nenhum dos quais parecia saber exatamente quem eu era em relação ao casamento. Uma mulher perguntou se eu era amiga da faculdade. Outra presumiu que eu trabalhava com Tyler. Não os corrige, achando mais fácil do que explicar que eu era a irmã que havia financiado tudo, mas aparentemente não mereciam lugar à mesa da família. Após o prato principal, começaram os brindes tradicionais. O padrinho fez um discurso emocionado sobre o caráter e a amizade de Tyler. A dama de honra relembrou a busca de Amanda pelo homem perfeito e como Tyler havia superado todos os seus critérios. Meus pais ficaram juntos, com a voz do meu pai embargada de emoção, enquanto dava as boas-vindas a Tyler. Tudo bastante convencional e tocante. Que não estava no programa impresso era Amanda assumindo o microfone em seguida.
Eu também gostaria de dizer uma coisa, anunciou ela, com a voz ligeiramente amplificada pelo champanhe que vinha bebendo sem parar. A sala ficou em silêncio enquanto ela estava em seu vestido deslumbrante, parecendo a noiva princesa que sempre sonhara ser. Hoje foi absolutamente perfeito, ela começou. E tenho tantas pessoas para agradecer. Mas há uma pessoa que realmente tornou tudo isso possível. Meu peito se apertou com uma emoção inesperada. Apesar de tudo, uma pequena parte de mim esperava que este fosse um momento de genuína apreciação. Minha irmã mais velha, Shelley, continuou Amanda, estendendo a mão em direção à minha mesa distante. Um holofote de alguma forma me atingiu, tornando impossível escapar. Levante-se, Shell. Deixe que todos vejam você. Relutantemente, levantei-me, sentindo 250 pares de olhos se voltarem em minha direção. Minha irmã sempre foi a inteligente, a bem-sucedida, disse Amanda, mudando sutilmente o tom de voz. Enquanto eu namorava e construía relacionamentos, Shelley subia na carreira e construía sua conta bancária. Risadas nervosas ecoaram pela multidão. Mantive o sorriso com esforço. E, para minha sorte, ela foi generosa o suficiente para ajudar com este casamento. Na verdade, não apenas ajudar. Minha irmã, permanentemente solteira, basicamente financiou toda essa extravagância. Mais risadas, menos nervosismo agora. Minhas bochechas queimavam enquanto eu permanecia de pé, presa aos holofotes. Acho que quando você não tem marido ou filhos para gastar, você pode se dar ao luxo de ser generosa com sua irmãzinha. Amanda ergueu o copo. Então, um brinde à minha irmã solteira para sempre, que claramente não tinha nada melhor para gastar seu dinheiro do que o meu dia especial. Obrigada por me proporcionar o casamento dos meus sonhos enquanto você continua vivendo seu sozinha naquele escritório de canto. A sala caiu em um silêncio constrangedor, quebrado apenas por algumas risadas desconfortáveis. O rosto de Tyler perdeu a cor e ele estendeu a mão para o microfone, mas Amanda, brincando, o puxou. Não se preocupem, pessoal. A Shell está de boa, né, mana? Mulheres de carreira não precisam de relacionamentos. Elas têm planilhas e opções de ações. Ela me jogou um beijo. Te amo, Shell. Os holofotes finalmente se afastaram quando Amanda retornou ao seu lugar. Afundei na cadeira, sentindo como se todos os olhares permanecessem em mim. Meus companheiros de mesa examinavam atentamente suas sobremesas, claramente mortificados por mim. Meu primeiro instinto foi ir embora. Eu poderia sair, chamar um serviço de transporte e estar de volta ao meu quarto de hotel em minutos. Ninguém me culparia, mas algo me manteve presa à cadeira. Talvez orgulho, talvez teimosia, ou talvez a determinação de não dar a Amanda a satisfação de saber o quão profundamente suas palavras a magoaram. Então, sorri. Tomei um gole d'água. Até consegui rir baixinho, balançar a cabeça como se fosse tudo brincadeira quando alguém na minha mesa me lançou um olhar de compaixão. Irmãs, né? Perguntei com uma leveza forçada. Depois que os pratos de sobremesa foram retirados, pedi licença e caminhei calmamente até o banheiro, mantendo a compostura até estar trancada em segurança em uma cabine. Só então deixei algumas lágrimas silenciosas caírem, rapidamente enxugadas para preservar a maquiagem. No espelho, pratiquei meu sorriso até que parecesse natural novamente, retoquei o batom e endireitei os ombros. Você é vice-presidente de uma das empresas mais inovadoras do país, disse ao meu reflexo. Você superou desafios maiores do que um brinde cruel. Isso não define você. Com esse mantra se repetindo na minha cabeça, voltei para a recepção, onde a banda havia começado a tocar e os convidados já haviam se deslocado para a pista de dança. Eu ficaria exatamente o tempo que a educação exigisse, nem mais, nem menos. E no dia seguinte, começaria o processo de redefinir meu relacionamento com minha irmã. Quando voltei ao salão de baile, a celebração estava a todo vapor. Amanda e Tyler dançavam juntos enquanto os convidados assistiam e tiravam fotos. Voltei para a mesa 14, preparado para aguentar mais uma hora antes de sair com elegância. O que eu não esperava era encontrar o Sr. Harrison, chefe do Tyler, sentado na cadeira vazia ao meu lado. Se importa se eu me juntar a você? Perguntou ele, embora já estivesse acomodado com o uísque na mão. Acho que temos uma conversa para terminar. De perto, seu rosto me fez reconhecê-lo melhor, mas eu ainda não conseguia me lembrar do nosso encontro anterior. Desculpe. Já nos conhecemos hoje? Ele sorriu, com os cantos dos olhos franzidos. Há cerca de 18 meses, entrevistei você para o cargo de COO na Barre Industries. A lembrança se encaixou imediatamente.
Eu havia passado por 3 rodadas de entrevistas para uma vaga de diretoria em uma empresa que, mais tarde, descobri ser a Barré. A última entrevista fora com o CEO, cujo nome, agora me lembrava, era de fato Richard Harrison. O cargo era excepcional, mas o momento coincidia com o lançamento de um produto crucial na TXION, que eu vinha liderando há 2 anos. Claro, respondi, genuinamente surpresa. Era você. Desculpe por não ter te reconhecido imediatamente. Não me ofendi. Foram muitas entrevistas. Fiquei decepcionada quando você recusou nossa oferta. Lembrei-me de que a oferta tinha sido substancial, quase o dobro do meu salário na época. Foi uma decisão difícil, mas eu tinha compromissos dos quais não podia fugir. Lealdade, ele assentiu, apreciativo. Qualidade rara hoje em dia. Sua equipe lançou aquela plataforma de realidade virtual alguns meses depois, não é? Impressionante. O fato de ele ter acompanhado minha carreira depois que recusei a oferta foi surpreendente. Sim, VisionsCap. Superou nossas projeções em 40%. Nossa conversa mudou para assuntos do setor, o tipo de conversa informal e descontraída que parecia revigorante e normal depois da montanha-russa emocional do dia. Discutimos tecnologias emergentes, tendências de mercado e os desafios de gerenciar equipes de inovação. Por 20 minutos, eu não fui a irmã solteira patética, mas uma profissional respeitada cujas opiniões tinham peso. Preciso perguntar, disse o Sr. Harrison por fim, abaixando a voz. Tyler mencionou que sua noiva tinha uma irmã na área de tecnologia, mas nunca disse quem. Foi você mesmo quem pagou por tudo isso. Seu gesto abrangeu o ambiente luxuoso, o champanhe fluindo, a decoração ornamentada. Hesitei, desconfortável em discutir detalhes financeiros. Vocês nos dão licença por um instante? Quando nos afastamos, ele colocou o copo vazio na bandeja de um garçom que passava e se virou para mim. Shelley, você se importaria se eu dissesse algumas palavras? Tenho acompanhado o desenvolvimento profissional do Tyler e gostaria de agradecer pelo casamento dele, entre outras coisas. Havia um brilho nos olhos dele que sugeria que outras coisas era significativo. Eu não tinha certeza do que ele pretendia, mas depois do brinde da Amanda, duvidei que algo pudesse piorar a situação. Claro, não me cabe objetar. Ele sorriu. Excelente. Talvez você devesse voltar ao seu lugar para isso. Enquanto voltava para a mesa 14, notei o Sr. Harrison falando com o líder da banda, que assentiu e bateu no microfone quando a música atual terminou. Um momento depois, a voz do Sr. Harrison preencheu o salão. Senhoras e senhores, se me derem atenção por um instante. A música diminuiu quando o Sr. Harrison assumiu o centro do palco, comandando o salão com a confiança despreocupada de alguém acostumado a se dirigir a grandes grupos. Os casais dançando, incluindo Amanda e Tyler, pararam e se viraram em direção ao som de sua voz. Um silêncio curioso tomou conta do salão. Para quem não me conhece, sou Richard Harrison, CEO da Barré Industries e chefe do Tyler. Ele ergueu sua taça de champanhe. Primeiramente, gostaria de parabenizar o lindo casal pelo casamento. Tyler, você tem sido uma mais-valia para nossa empresa, e Amanda, você claramente trouxe uma alegria imensa para a vida dele. Gentilezas comuns. Amanda sorriu ao ouvir a menção, ficando um pouco mais ereta ao lado do novo marido. Os holofotes os iluminaram, destacando o sorriso radiante de Amanda e a felicidade mais reservada de Tyler. Mas eu também gostaria de reservar um momento para reconhecer outra pessoa, continuou o Sr. Harrison, mudando sutilmente o tom de voz. Alguém cuja extraordinária generosidade e sucesso tornaram esta magnífica celebração possível. Meu estômago se contraiu ao perceber aonde ele queria chegar. Uma parte de mim queria afundar na cadeira ou sair da sala, mas uma parte mais forte se sentou mais ereta, esperando. Estou falando, é claro, da irmã da noiva, Shelley Taylor. O holofote se moveu pela sala, me encontrando novamente na minha mesa distante, mas desta vez o contexto parecia completamente diferente. O que muitos de vocês talvez não saibam, continuou o Sr. Harrison, é que Shelley Taylor não é apenas a irmã da noiva. Ela é uma das executivas mais respeitadas da indústria de tecnologia atualmente. Como vice-presidente de desenvolvimento de produtos da TXION, ela liderou a equipe que criou a plataforma VisionsCap, que revolucionou as interfaces de realidade virtual no ano passado e elevou o valor da empresa em mais de 2 bilhões de dólares. Um murmúrio de reações impressionadas percorreu a plateia. Pude ver o sorriso de Amanda congelar, seus olhos se arregalando ligeiramente.
18 meses atrás, entrevistei pessoalmente Shelley para o cargo de diretora de operações na Barré Industries. Seu olhar encontrou Tyler, cuja expressão mudou de confusão para choque. Isso mesmo, Tyler. Sua nova cunhada recebeu uma oferta para um cargo de diretoria executiva na nossa empresa antes mesmo de você conhecer Amanda. O queixo de Tyler caiu literalmente. Vários de seus colegas de trabalho nas mesas próximas trocaram olhares significativos, claramente reavaliando sua percepção sobre mim. Shelley recusou nossa oferta extremamente generosa devido ao seu comprometimento com a equipe e o projeto que estavam desenvolvendo. Esse nível de lealdade e integridade é raro em nosso setor, disse o Sr. Harrison, com uma voz que demonstrava genuína admiração. O produto que lançaram posteriormente aumentou sua participação de mercado em 40% em 6 meses. As informações caíam como flechas cuidadosamente miradas, cada uma atingindo seu alvo. Eu podia ver a expressão de Amanda mudando de um sorriso congelado para uma compreensão crescente, à medida que ela começava a entender que sua irmã, para sempre solteira, ocupava um nível profissional que ela não havia compreendido completamente. O que é particularmente notável é que, apesar das extraordinárias exigências da carreira, Shelley encontrou tempo e recursos para apoiar o casamento dos sonhos da irmã. Ele gesticulou ao redor do opulento salão de baile. Toda esta celebração, das flores importadas ao menu gourmet e ao vestido de grife, representa não apenas generosidade financeira, mas uma profunda expressão de amor fraternal. O rosto de Amanda havia perdido a cor e ela não sorria mais. Tyler não parava de olhar para ela e para mim, com uma expressão de preocupação evidente. Na verdade, continuou o Sr. Harrison, com um tom de voz coloquial, mas que ecoava perfeitamente pelo sistema de som, acabei de saber que Shelley está sendo considerada para um cargo ainda mais significativo do que o que lhe oferecemos no ano passado. Os detalhes são confidenciais, claro, mas posso dizer que isso a colocaria entre as mulheres mais poderosas da tecnologia americana. Isso era novidade para mim, e tentei manter uma expressão neutra, apesar da surpresa. Ele estava se referindo a rumores reais da indústria ou os estava criando naquele momento? Então, eu gostaria de propor um brinde. Ele ergueu o copo mais alto, a Shelley Taylor, cujo brilhantismo profissional só se compara à sua generosidade pessoal. O mundo da tecnologia a conhece como uma líder visionária, mas hoje vimos que ela também é uma irmã dedicada que coloca a família em primeiro lugar, mesmo quando isso envolve um custo pessoal considerável. 250 copos se ergueram em resposta. Pude ver a mão de Amanda tremendo levemente enquanto ela levantava mecanicamente o champanhe. Seus olhos, agora fixos em mim, exibiam uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de choque, constrangimento e o que parecia, notavelmente, com lágrimas se formando. Para Shell, concluiu o Sr. Harrison, a porta da Barré Industries permanece aberta caso você reconsidere nossa oferta. A multidão ecoou, para Shelley, e de repente eu estava recebendo acenos de reconhecimento e sorrisos apreciativos de mesas que antes ignoravam minha presença. Quando o brinde terminou e a banda voltou a tocar, notei um fluxo constante de convidados se aproximando da minha mesa. Alguns se apresentaram como amigos do casal que não faziam ideia da minha carreira. Outros eram contatos comerciais ansiosos para trocar informações. Durante todo esse tempo, mantive a compostura, aceitando os parabéns com elegância e observando Amanda pelo canto do olho. Ela permaneceu imóvel na beira da pista de dança, com a taça de champanhe ainda na mão, observando enquanto eu me tornava, de repente, o centro das atenções em seu casamento. Quando nossos olhares se encontraram do outro lado da sala, vi algo que nunca havia testemunhado da minha irmã antes: reconhecimento, não apenas de quem eu era, mas do que ela havia feito. A recepção continuou por mais 2 horas, mas a dinâmica havia mudado irreversivelmente. Onde eu era invisível antes do brinde do Sr. Harrison, agora me encontrava constantemente envolvido em conversas com convidados curiosos. Alguns estavam genuinamente interessados no meu trabalho, outros pareciam apenas ansiosos para se associar a alguém que acabavam de descobrir ser importante. Durante todo esse tempo, mantive a mesma postura educada e profissional que cultivei ao longo de anos em eventos corporativos. Amanda permaneceu notavelmente distante, embora eu ocasionalmente pegasse me observando com uma expressão que eu não conseguia interpretar direito. Tyler, no entanto, se aproximou de mim à medida que a noite terminava, com os convidados começando a ir embora em pequenos grupos. Shell, podemos conversar um minuto? Perguntou ele, visivelmente desconfortável. Pedi licença para interromper a conversa com um dos colegas dele e o segui até um canto mais tranquilo do salão. Eu não fazia ideia de nada disso, começou ele, passando a mão pelo cabelo antes bem penteado. Nem sobre a oferta de emprego, nem sobre o quanto você contribuiu para o casamento. Ele olhou de um para o outro, incerto,
antes de assentir e se dirigir à mesa dos pais. Por um momento, Amanda e eu simplesmente ficamos ali, parados, com o peso do dia pairando entre nós. A banda tocava suavemente ao fundo, enquanto os demais convidados continuavam suas comemorações, alheios ao nosso drama particular. Era verdade? Amanda finalmente perguntou. O que o Sr. Harrison disse sobre o seu trabalho e a oferta? Sim. E você realmente pagou por tudo isso sozinha? Sem a ajuda da mamãe e do papai? Cada centavo, confirmei. O local, as flores, o vestido, o buffet, tudo. Ela piscou rapidamente, com novas lágrimas ameaçando cair. Por que você não disse nada? Quando eu fiz aquele brinde idiota, por que você não me interrompeu ou disse alguma coisa? A pergunta era tão característica de Amanda que quase ri. Mesmo agora, ela estava me culpando pelo seu comportamento. Não era hora nem lugar para te corrigir, eu disse simplesmente. Você deve me odiar. Sua voz falhou um pouco. Estudei o rosto da minha irmã, enxergando além da maquiagem habilmente aplicada a insegurança que sempre norteara suas ações. Eu não te odeio, Amanda, mas estou reavaliando nosso relacionamento. O que isso significa? Ela disse com um tom alarmante. Significa que preciso de um tempo para pensar sobre que tipo de relacionamento é saudável para nós dois daqui para frente. Meu tom permaneceu calmo, comedido. Hoje deixou claro que nossa dinâmica atual não está funcionando. Por causa de um brinde idiota? Eu estava só brincando, Shell. Você sabe que eu não quis dizer nada com isso. Não foi só o brinde. Foi tudo o que levou a ele. A maneira como você ignorou minha opinião sobre os planos do casamento, apesar da minha contribuição financeira. A maneira como você me colocou com estranhos em vez da família. A maneira como você minimizou consistentemente minhas conquistas enquanto esperava que eu financiasse suas prioridades. Mantive a voz baixa, ciente de que ainda estávamos em um ambiente público. Precisamos conversar sobre tudo isso, mas não hoje à noite. Esta ainda é a recepção do seu casamento. Amanda pareceu querer discutir, mas assentiu lentamente. Ok, conversamos depois. Dei um sorrisino. Parabéns de novo. Tyler parece ser um bom homem. Antes que ela pudesse responder, me virei e fui embora, abrindo caminho pela multidão cada vez menor em direção à saída. Eu havia mantido minha dignidade durante toda a noite, e agora era hora de partir do meu jeito. De volta ao meu quarto de hotel, tirei os saltos desconfortáveis que usará por 8 horas e sentei-me na beira da cama, emocionalmente exausta, mas estranhamente lúcida. Algo havia mudado dentro de mim, a percepção de que eu havia permitido que a percepção de Amanda sobre a minha vida influenciasse minha própria visão por tempo demais. Na manhã seguinte, fiz o check-out mais cedo e fui para casa, ignorando 3 ligações da Amanda que apareceram no meu celular durante as 2 horas de viagem. Eu ainda não estava pronto para ter aquela conversa. Precisava de tempo para processar tudo e decidir quais limites seriam necessários dali em diante. Nas 2 semanas seguintes, Amanda ligou todos os dias. Deixei cada ligação cair na caixa postal, ouvindo mensagens que iam da defensiva. Eu só estava brincando. Você está sendo muito sensível. Para raivosa, você está arruinando minha lua de mel me ignorando. E, finalmente, algo parecido com arrependimento. Preciso muito falar com você, Shell. Por favor. Quando finalmente me senti centrado o suficiente para responder, sugere que nos encontrássemos em uma cafeteria no meio do caminho entre nossas casas. Um território neutro parecia apropriado para o que precisava ser dito. Amanda chegou 15 minutos atrasada, ainda exibindo o bronzeado da lua de mel da viagem a Bali. Outro presente de casamento. Ela sentou na cadeira à minha frente, com uma expressão incerta. Você está ótima, disse ela, hesitante. Obrigada. Como foi Bali? Linda. O resort foi incrível. Ela mexeu na sua nova aliança. Shell, sobre o casamento. Acho que precisamos conversar sobre mais do que apenas o casamento, interrompi gentilmente. O casamento foi um sintoma de padrões nos quais ambos participamos há anos. O que você quer dizer? Quero dizer que permiti que você ignorasse minhas escolhas e conquistas enquanto esperava que eu apoiasse as suas, e você se acostumou com esse arranjo. Mantive meu tom prático, sem acusação. Isso não é saudável para nenhum de nós. As defesas de Amanda se ergueram visivelmente. Então, a culpa é toda minha. São necessárias 2 pessoas para criar um padrão de relacionamento disfuncional, reconheci. Eu permiti comportamentos que deveria ter resolvido há muito tempo. A culpa é minha. E agora?
Você simplesmente decidiu que não somos mais irmãs porque eu fiz um comentário irrefletido? Claro, ainda somos irmãs, mas daqui para frente, preciso que nosso relacionamento inclua respeito mútuo e limites. Tomei um gole do meu café antes de continuar. Isso significa que não serei seu plano B financeiro e não tolerarei comentários que diminuam minhas escolhas de vida. Amanda ficou em silêncio por um longo momento, mexendo distraidamente seu latte intocado. Eu não tinha ideia do quão bem-sucedido você realmente é, disse ela finalmente. O Sr. Harrison fez parecer que você é um figurão. Meu sucesso profissional não é o ponto principal, Amanda. Eu mereceria seu respeito independentemente do meu cargo ou conta bancária. Eu sei disso, disse ela rapidamente, embora seu tom sugerisse que se tratava de um conceito novo. É que você sempre foi tão capaz, tão independente. Parece que você nunca precisa de nada de ninguém. É intimidador. Pela primeira vez, vislumbrei como Amanda poderia ter visto nosso relacionamento da perspectiva dela. Todos nós precisamos de conexão, disse eu, mais suavemente, até mesmo pessoas independentes. Nossa conversa continuou por quase 2 horas, alternando entre confrontos difíceis e momentos de conexão genuína. Não houve avanços mágicos nem reconciliações emocionantes de Hollywood, apenas o trabalho confuso e complexo de 2 adultos tentando redefinir um relacionamento para a vida toda. Quando nos separamos, havíamos estabelecido alguns limites provisórios e um compromisso com uma comunicação mais honesta no futuro. Eu não tinha ilusões de que uma conversa transformaria nossa dinâmica, mas era um primeiro passo necessário. 3 dias depois do nosso café, recebi um e-mail de Richard Harrison perguntando se eu estaria interessado em discutir possíveis oportunidades na Bahrein Industries. Embora eu estivesse satisfeito na TXion, o incidente do casamento me levou a reavaliar todos os aspectos da minha vida, incluindo minha carreira. Eu não tinha ilusões de que uma conversa transformaria nossa dinâmica, mas era um primeiro passo necessário. 3 dias depois do nosso café, recebi um e-mail de Richard Harrison perguntando se eu estaria interessado em discutir possíveis oportunidades na Bahrein Industries. Embora eu estivesse satisfeito na TXion, o incidente do casamento me levou a reavaliar todos os aspectos da minha vida, incluindo minha carreira. Após várias reuniões e negociações exaustivas, aceitei o cargo recém-criado de diretor de inovação, com uma remuneração que refletia meu valor e experiência. Quando o anúncio da minha nova função virou notícia no setor, Amanda enviou uma mensagem que dizia simplesmente: "Parabéns. Estou orgulhosa de você." Foi talvez a primeira vez que ela reconheceu uma das minhas conquistas sem relacioná-la à minha vida pessoal. Os meses que se seguiram ao casamento da Amanda foram um período de crescimento significativo para mim, tanto profissional quanto pessoalmente. Estabeleci limites mais claros em todos os meus relacionamentos, não apenas com a minha irmã. Reencontrei amigos que havia negligenciado durante anos de foco na carreira. Até comecei a namorar novamente, abordando os relacionamentos com uma perspectiva mais saudável, que valorizava a conexão sem medir o sucesso pelo status do relacionamento. Amanda e eu continuamos nossa cuidadosa reconstrução, às vezes tropeçando em velhos padrões, mas cada vez mais encontrando novas maneiras de interagir. Quando ela ligou para anunciar sua gravidez, 6 meses após o casamento, percebi genuína emoção em sua voz quando perguntou se eu consideraria ser madrinha do bebê, porque não há ninguém em quem eu confie mais para guiar uma criança pelos desafios da vida. Olhando para trás agora, percebo que o casamento de Amanda não foi a catástrofe que pareceu naquele momento. Foi o catalisador necessário para a mudança em um relacionamento que vinha sendo disfuncional há décadas. Ao expor os padrões prejudiciais dos quais ambos participamos, criou uma oportunidade de crescimento que talvez nunca tivesse surgido de outra forma. Aprendi que o verdadeiro apoio familiar não se mede em dinheiro gasto ou em marcos sociais alcançados. Ele se encontra no respeito mútuo pelas jornadas únicas de cada um, celebrando as diferenças em vez de usá-las como armas. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer pela família é estabelecer limites que permitam que ambos prosperem autenticamente. Você já teve que estabelecer limites difíceis com alguém que ama ou se viu reavaliando um relacionamento após um incidente doloroso? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que se defender não é egoísmo. É necessário para relacionamentos saudáveis. Obrigado por ouvir minha jornada e lembre-se, seu valor nunca é determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo.